Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos chegando para mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, e para a honra e glória de Deus, estamos iniciando mais um resumo e juntos a gente vai, através da lição da Escola Sabatina, nos aprofundar e obter esse crescimento através da palavra do Senhor. Nessa parte de quinta-feira, nós temos como título Granizo, Gafanhotos e Escuridão. Como entender esse título, querido amigo, querida amiga, que está nos acompanhando nesse momento? Aqui, nós vamos abordar, através desse resumo, a sétima praga, que foi a, a praga de granizo, a praga de gafanhotos, que é a oitava praga, e a de escuridão, que é a nona praga, que foi, como a gente já tem analisado ao longo desses últimos dias, as pragas que Deus enviou ao Egito, demonstrando então o seu domínio absoluto sobre a natureza, o clima e também as colheitas e também até a luz. Quando a gente analisa essas pragas, isso revela que não há outro Deus além do Senhor que julga a idolatria e liberta o seu povo. E também, ao mesmo tempo, querido professor, querida professora, percebemos que dá múltiplas oportunidades de arrependimento antes do juízo final. Como eu tenho analisado nos últimos dias, Deus lá da primeira praga, eu quero, através desse resumo, você também tem a oportunidade de se aprofundar ainda mais, né? Mas, por exemplo, o que que a sexta praga representa? A sexta praga, que é a praga de granizo, né? Ela destrói o Egito. E percebemos de que o granizo, ele vem da onde? Ele vem do céu, né? E os egípcios, eles tinham uma deusa chamada Nuti, que era a deusa do céu. E também a deusa que era a Osíris, que era a deusa da colheita. E essa foram afetadas ou foram destruídas através de um Deus criador. E aqueles que creram na palavra de Deus, eles foram protegidos, não só os seus bens, né? Porque também tinha também a questão da agricultura. Então Deus ali ele protegeu, porque ali tinha pessoas fiéis a esse Deus, totalmente contrário ali a população egípcia. A lição ele aborda de que Deus ele poupou a vida de Faraó para revelar o seu poder ao mundo. É bem verdade que depois Faraó ele foi derrotado, né? Junto com os demais soldados, mas isso a gente vai abordar nas próximas lições. Mas nesse momento aqui, a vida de Faraó ela foi poupada. Faraó, de contrapartida, ele confessou o pecado, mas voltou atrás. Nós, nos nossos dias, nós temos também essa tendência, né? Quando não há arrependimento sincero, não vai haver mudança sincera. E quando não há essa sinceridade, não tem como Deus nos ajudar, através do Espírito Santo, a gente obter essa mudança. Faraó até confessou, até reconheceu, mas ele voltou atrás. E aí ele cometeu um grande erro. Toda vez que a gente volta atrás, a gente tem uma tendência a fazer as mesmas coisas. Porque se a gente entende que voltar atrás é a melhor escolha, a gente vai entender também que aquilo que nós estamos fazendo é a melhor escolha. E por consequência, nós vamos continuar fazendo, e foi o caso de Faraó e pode ser o nosso caso também. Então, eu analisei aqui a questão da sexta praga, que foi a praga de granizo, que ela representa. A oitava praga foi a praga de gafanhotos, né? Os gafanhotos, a gente sabe, né? Eles acabam destruindo as plantações. E naquela época, além
dessa questão dos gafanhotos, né? Tinha a deusa Sete, que era a deusa da tempestade e também da guerra. Como havia destacado ontem, a deusa Ísis, que é a deusa da agricultura, e a deusa Shu, que é a deusa da atmosfera, e também tinha uma outra deusa que era a deusa Serapis, ou melhor, Serapis, que era a deusa da fertilidade, e elas, diante da adoração dos egípcios, né, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, elas não impediram a praga. Não impediram, por quê? Porque tinha um Deus acima de todo o Deus, como é o título geral dessa semana. Percebemos também de que os servos do faraó pediram que ele libertasse Israel, mas ele, teimoso, orgulhoso, resistiu. E aí a gente percebe que a lição destaca que Faraó ele tentou negociar a saída apenas dos homens, mas Moisés rejeitou, obviamente, né? Por quê? Aqui a gente chega a uma lição importante, né? A bênção de Deus ela é uma bênção completa. A libertação ela é uma libertação completa. Aqui a gente percebe de que se Deus falou que iria libertar todo o povo, aqui só os homens não ia resolver. Então, seria mulheres, crianças, enfim, idosos, porque a bênção seria completa, a libertação seria completa. A quarta, ou melhor, o quinto parágrafo, né? Estou destacando aqui parágrafo, parágrafo, só para a gente poder se localizar, tá bom? O quinto parágrafo destaca a nona praga, que foram trevas de 3 dias que cobriram o Egito, mas Israel tinha luz. Olha só que, que situação espetacular, né? E aí, os egípcios, né? Eles começavam um processo de adoração, por exemplo, já que estava tudo 3 dias de escuridão, né? O céu escuro. Aqui eles foram adorar 2 tipos de deuses. A primeira foi a deusa Ra, que é a deusa do sol, ou seja, estava tudo escuro. Eles precisavam de claridade durante o dia, né? O sol dá essa claridade. Então, como estava tudo escuro, eles foram tentar adorar essa deusa, né? E também tinha a deusa Toti, que era a deusa da lua. Ou seja, a lua tem essa função também de clarear a noite. Tava tudo escuro, não tinha lua, eles foram lá tentar adorar essa deusa para tentar, entre aspas, solucionar a questão, mas eles foram totalmente humilhados, como diz a lição na escola sabatina, porque Deus também tem o controle de todas as coisas. E apesar de todas as calamidades, como diz a lição, Faraó permaneceu endurecido, principalmente com um elemento que é o orgulho. Quanto que o orgulho ele faz com que a gente não dê os passos necessários de recuo para que Deus possa fazer a gente avançar. Então, percebemos de que é fundamental a gente deixar o orgulho de lado, tanto que o orgulho que pode gerar uma soberba, né? Como está escrito, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, verso 18, que diz que antes das ruínas vem a soberba. Então é fundamental a gente ficar atento a isso. Para encaminhar a parte final, eu quero destacar para vocês aqui algum detalhe importante. Por exemplo, quando a gente analisa a questão de granizo, ali Deus mostrou que ele governa o céu e a terra, já que o granizo ele vem do céu, então Deus queria, através desse processo pedagógico, dizer assim, olha, eu tenho controle do céu e da terra. Esses deuses que vocês têm não têm esse controle. Um outro detalhe, quando a gente analisou a questão das deusas que a gente analisou sobre a questão da oitava praga, que foi a praga de gafanhotos, ali, apenas repetindo, né, Deus quis passar ali esse processo de educacional, né, aos egípcios, de que nenhuma divindade agrícola poderia salvar o Egito da destruição completa das colheitas. Por quê? Os gafanhotos iriam destruir e Deus tinha um controle sobre tudo. E aí, quando a gente analisa novamente, apenas fazendo um breve comentário dessas
pragas que a gente analisou nesse resumo de hoje, a gente percebe de que a nona praga, que foi a praga da escuridão, o que Deus quis mostrar ali? Deus quis mostrar que a deusa Rã, que era uma deusa, que era a deusa do sol, né? E a deusa Tote, que era a deusa da lua, Deus quis mostrar ali que Deus, ele que é a grande luz. E essa grande luz pertence somente a Deus e nenhum outro Deus. Eu quero analisar aqui rapidamente a pergunta 5 aqui do professor, aqui da professora, para você contextualizar aí na sua unidade de ação. Espero que possa, de alguma forma, um pouquinho ajudar, além do seu estudo que você com certeza tem estudado ao longo da semana, que foi a seguinte pergunta: o que essas pragas fizeram o faraó mudar de ideia? Ou melhor, a pergunta foi assim: essas pragas fizeram o faraó mudar de ideia? A gente percebeu que, embora o faraó tenha confessado esse pecado 2 vezes, mostrando sinais temporários de arrependimento, seu coração ele permaneceu endurecido. E em cima dessa linha de pensamento da pergunta 5, Faraó ele tentou negociar, mas nunca se submeteu plenamente à vontade de Deus. Por quê? Querido amigo que está nos acompanhando. Porque o seu orgulho o levou à ruína final. E aí, diante de tudo isso, chegamos às nossas lições. A primeira é que confissão sem mudança real de vida é apenas emoção superficial, como aconteceu com Faraó, e nós estamos aí sujeitos a essa mesma confissão sem mudança, né? Sem prática. A segunda lição é que o orgulho é um dos maiores obstáculos para a submissão plena a Deus. A terceira lição é que Deus revela seu poder para nos salvar, mas se rejeitarmos, enfrentaremos as consequências. A quarta lição é que nenhum ídolo ou falso Deus pode proteger contra os juízos divinos. E a quinta lição, e não menos importante, é que há momentos em que a única saída é a obediência completa e humilde ao Senhor. Eu quero finalizar ainda no livro Patriarcas e Profetas, né? No capítulo 23, você que quer se fortalecer, capítulo 23 do livro Patriarcas e Profetas, né? Eu li esse capítulo e ali tem exatamente tudo aquilo que Ellen White, inspirada por Deus, destaca sobre a questão das pragas. E eu quero analisar aqui que Faraó, ele reconheceu o pecado, mas não se arrependeu sinceramente. Quando o juízo foi removido, seu coração se endureceu mais que antes. As pragas, segue dizendo Ellen White, inspirada por Deus, foram destinadas a provar que os deuses egípcios eram impotentes e que Jeová é o único Deus verdadeiro. Então a gente percebe aqui que é muito sério aquilo que aconteceu, né? Ainda, no Patriarcas e Profetas, capítulo 23, muitos fazem como Faraó. Em momentos de aflição, prometem submissão, mas logo retornam à rebelião quando o perigo passa. Olha, muito sério. Ainda, dando sequência aqui, ela diz que nenhum poder criado pode resistir ao Senhor dos Exércitos. Sua justiça sempre prevalecerá. Os juízos de Deus caem não para destruir sem misericórdia, mas para levar os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. E com essas citações da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus, finalizamos o resumo de hoje, quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Muito obrigado por tua companhia, por tua interação. Compartilhe os nossos vídeos,
faça aí os seus comentários. Eu tenho certeza que através disso você vai continuar sendo os nossos os nossos amigos, né, e amigas, que vão ser os nossos transmissores de esperança, levando essa mensagem através da lição da Escola Sabatina para outras pessoas também. E eu quero reforçar o convite para que você possa nos acompanhar no resumo de amanhã, sexta-feira, onde a gente vai estar abordando também a lição de sexta-feira, no estudo adicional. E também nessa sexta-feira, através da Rádio Viver, a gente vai ter o nosso programa às 20 horas, Escola da Esperança, onde você tem a oportunidade também de acompanhar tudo aquilo que nós abordamos aqui no canal Escola da Esperança. Como escutar na Rádio Viver? Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Deus abençoe as tuas atividades, a tua família. E é claro, que Deus te abençoe também através dos resumos aqui do canal Escola da Esperança.